せん。 Amém? Apocalipse 16, no versículo 15. ヨハネの黙示録の16章の15節にポルトガル語のみで読みます。 Amém? Está escrito assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então existem algumas coisas que Deus ele espera que nós venhamos vigiar. で、神様は私たちに多くのことを気をつけなさいというのです。 E se Ele está falando que é para vigiar, é porque nós temos que proteger isso. 彼らは私に気をつけろって言 Ele う。 está falando, guarde isso. それを守らなければい Ele けな está い。 falando, não perca そ isso. れをしなければいけない。 Porque um dia eu vou vir, 私はいつか来る。 e como um ladrão, 盗人のように。 eu não vou mandar um e-mail falando assim, estou chegando. メールを送りません。作るよ。もうそろそろ作るよ。 Bem, para os seus íntimos sim, Ele vai revelar aos corações. で、彼はもちろん自分の親 Falando 密。 assim, prepare que eu estou chegando, mas não vai falar quando. でも彼は日にちを私に言うことはありません。 Então a palavra de hoje é, será que nós estamos preparados? ですから、今日の御言葉はあなたは準備されていますか？ Será que nós estamos vivendo conforme a vontade de Deus? 私たちは神の願う通りに生きているでしょうか？ Será que nós estamos vivendo a essência do Evangelho de 私 Cristo? たちは福音のエッセンス、元を生きているでしょうか？ Porque eu vejo que isso é muito importante para a nossa vida. これは私の人生にとってすごく大切な Que も quando の nós です。 perdemos a essência, 私たちがその元素を失うとき、 significa que nós perdemos o Criador. 私たちは、創造主を失う。 Porque Ele é a essência de tudo. 彼は全ての元なのです。 Amém? Eu vou ser mais específico, aleluia. Amém? Jesus Cristo, Ele foi enviado nessa terra com イエ propósito. ス・キリストは目的を持って地球に派遣されました。 Eu creio que muitos já entendem, mas eu quero novamente estar refletindo a respeito disso. 多くの者はそれを理解しているけれども、これを多くのところに反 E 映 Ele veio com o propósito de nos salvar. 彼は私たちを救うために来ました。 Amém? アメン。 Agora, nos salvar do que, e de onde e por quê? 私たちをどこから救ってなぜなのか、そしてどうやって救うのか。 Pela palavra de Deus nós entendemos que por causa do nosso pecado 御言葉によって私たちは自分の罪のゆえに、 é para nós ter a primeira morte e também a segunda. 私たちは一つ目の死、二つ目の死。 Que é a morte, a primeira é que todos vão morrer. これ一つ目の死はみんな、死ぬことです。みんなと E nós estamos destinados, devido ao nosso pecado, ao nosso erro, 私たちの罪によって罪のゆえに destinados a ir para o inferno. 地獄に行く運命なのです。 Lugar onde é a ira de Deus. 神の怒りがある場所なんです。 Lugar onde Deus não construiu e nem fez para o homem. 神様はそれを人のために作っていないんです。 Porque desde o começo Deus nos criou para estar com Ele. 彼は、私たちは彼と一緒にいるために作られたのです Isso é eternamente. これは永遠に彼と一緒に Mas devido ao nosso pecado, でも私たちの罪のゆえに infelizmente, nós vamos morrer. 死ぬ Essa carne perece. この肉は腐るんです。 Mas mesmo assim, por amor a nossas vidas, Ele decidiu enviar o Seu Filho para nos salvar da segunda morte. で私たちを愛するがゆえに彼は自分の愛する人を私たちの死から救うために彼を送ったんです。 Isso é mudar o nosso destino. 私たちの運命を変えるためです。 Amém? Até aqui todos estão acompanhando? 大丈夫ですか皆さん、ここまで理解できたでしょうか？ Então o propósito de Jesus Cristo foi nos livrar do inferno. で神様のイエス・キリストの目的というのは私たち Agora a palavra é clara dizendo assim que aqueles que seguem a besta ou que seguem, né, a Lúcifer, que segue os demônios, seus seguidores, 聖書にははっきり書いてあるんです。獣を従う者、サタンに従う者、そしてサタンに従う人という人についていく者たちは porque foi para esses que Deus criou este lugar. 彼はサタンたちのためにその場所を作ったん Deus です。 expulsou do céu e fez uma casinha para eles, 彼らを天から追い出したので彼らのために um lugarzinho para eles estar. 彼らのためのいい場所を作ったんです。 Só que aqueles que seguirem também esses vão ter o mesmo destino. で彼らについていく人たちは彼らと同じ運命にあるんです。 Então o propósito de Deus foi o quê? Nos resgatar, nos dar uma chance 神様の目的というの de は poder nos livrar. 私たちを救うためのチャンスを与えるためのそうなんです。 Amém? はい。 Então quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? で私たちがクリスチャンになってイエス・キリストを受け入れるとき何が起こるでしょう？ Porque qual foi a pregação de Jesus? イエス・キリストのメッセージは何 Ele だ diz assim: é chegado o reino. 御国が来た。 Não, ele falou primeiro: arrependei-vos. 彼は違います。こういうふうに言ったんです。
悔い改めな É さい。 maravilhoso falar do reino de Deus. 神の御国について言うのは素晴らしいです。 Mas, entretanto, em primeiro lugar, ele diz: arrependei-vos. しかし彼はその御国の前に悔い改めなさい。 Porque sem o arrependimento, 悔い改めなければ nós vamos conseguir alcançar a salvação de Cristo. 私たちは神様の救いを得ることができないからです。 Então, quando nós se arrependemos, isso é quando nós entendemos que nós precisamos de Deus. 私たちが神様が必要だと理解するとき、すなわち悔い改め Quando nós entendemos que sem Ele nós não somos nada. 私たちが彼がいなければ自分は何もできない。 Quando nós entendemos que o quanto nós estamos sujos diante dEle. 私たちが彼の前にどれだけ汚いか理解するとき、 O quanto o meu erro, o meu pecado me afasta dEle. 私の罪がどれだけ彼から離れているか理 Então, 解。 quando nós entendemos isso, 私たちがそれを理解するとき、 aí nós falamos: Deus, 私たちは me perdoe. 神様 Eu me arrependo 許して de todos os males que eu す fiz. べての悪を私は悔います。 Faz-me voltar a Ti novamente. あなたに戻らせてください。 E eu creio que todos que estão aqui têm esse mesmo desejo e anelo, amém? でこの願いを持 A って pergunta é: quantos querem estar com こ Cristo? の願いがあるんです。問題は誰がキリストと一緒にいたい Acho で que す se eu か。 pergunto assim, muitos não respondem. Vira para o seu irmão e fala assim: você quer estar com Cristo? 隣の人に聞いてみてください。あなたはキリストと一緒にいたいですか。 Pergunta assim: você quer estar onde Ele está? Do you wanna be staying with Jesus? Então nessa noite eu quero falar sobre esse caminho. そして今日はその道について Porque Jesus Cristo é o caminho. イエス・キリストが道です。 E Ele falou assim: Ele veio para abrir um caminho novo. 彼は新しい Novo e vivo caminho. 生きた道を Para nos levar até Ele. 彼に導く道です。 Então quando Jesus Cristo ele passeou aqui nessa terra イエス・キリストが como homem, 人のように散歩をした時 Ele diz assim várias vezes para muitas pessoas: 何度も多くの人に言ったんです。 segue-me. 私についてください。 E é disso que eu quero falar nessa noite. 今日はそれについて言いたいです。 Amém? Até aqui, todos entenderam? ここまで皆さん聖書を Vamos entrar na mensagem. Aleluia. 遅くしないようにしましょう。 Em nome de Jesus. Glória a Jesus Cristo. Eu quero evitar de ler bastante texto para a gente poder ter mais tempo. Amém? で、あんまり聖書を読むのを Ontem eu resolvi ler um monte de lugar, aí foi coisa linda do 昨 Senhor. 日聖書全部読んだらね、素晴らしい時間を取ったんです。 Amém? アメン。 Então Jesus Cristo ele veio e abriu um novo e vivo caminho para nós. で、イエス・キリストは私たちに新しい生きた道を備わって、 Isso é, ele trouxe uma nova vida para それ nós. は私たちに新しい人生を持ってき Isso é, た。 ele trouxe um estilo novo de viver. 彼は新しいライフスタイルを持ってきた。 Muito diferente do normal. 普通とはかけ離れている。 Quem é normal não consegue viver esse 普 caminho. 通の人はこの道を生きることはできない。 Só pessoas anormais conseguem viver. 異常者しか生きることはできな Pessoas い。 que falam assim: esse caminho é muito louco. それはイかれてる人。 Mas eu vou me arriscar. でも俺やってみよう。 Mas por que vamos nos arriscar? じゃあなぜ私たちはリスクを背負わなければいけないんでしょうか。 Porque na palavra de Deus nos ensina algumas 聖書に coisas. は Abre 多くの comigo. ものを教えてくれるんです。皆さん開きましょ Em Lucas capítulo 14. う。ルカの14章。 Na verdade, existem muitos textos, então vou abrir somente alguns. 多くの箇所が存在しているので、Lucas 14, no versículo 27. ルカの14章の27節。ポルトガル語のみで読みます。 Vamos ler a partir do 25, amém? 25節から読みます。 Está escrito assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Em outros textos diz assim: で、他の箇所にはこういうふうに書いてあります。 Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, 私についてきたいものは十字架を捨て negue-se a si mesmo. 自分を捨てて、 Porque aquele que quer encontrar a sua vida, 自分の人生を見出すものは ele fala que vai perdê-la. それを失うだろう。 Mas aquele que perder a sua vida しかし私のために em その prol a Jesus Cristo, 人生を見失うならば、 esse vai encontrar a 彼 vida. は命を見つけるだろう。 Amém? アメン。 Então, é engraçado. Jesus Cristo fala assim: segue-me. で、イエス・キリストは言うんです。 Mas para seguir tem um porém. 私に従うためには、そこに点がある。 Ele fala assim: tome a sua cruz.
自分の十字架を背負いなさい。 Agora, o que é a cruz? 十字架って何でしょうか。 A cruz, ela para nós, ela tem que significar muitas coisas. 十字架は私たちにとって多くのものを意味しなければいけませ Porque ん。 a cruz de Cristo nos traz muitos benefícios. イエス・キリストの十字架は私たちに多くの、特権を恩恵を Mas umas くだ delas さるのです precisa ser claro na nossa vida. でもいくつかの恩恵ははっきり出ていなければいけないんです。 É a morte. 死です。 É a morte. 死です。 Agora, como assim a morte? 死とはどういうことでしょうか。 Bem, nós temos essa vida, amém? Aqui na 私たちは terra. この地球でこの人生がありますよね。 Vamos ter, entre aspas, segunda vida. 過去、第二 Nós vamos morrer um dia e vamos estar com Cristo eternamente. 死んでイエス・キリストと永遠に彼と一緒に行きます。 Nessa vida, その時、 ele pede assim: morre pela sua vida. 自分の人生のために死になさい。 Isso é, não viva para os seus interesses. 自分のために生きてはいけない。 Não viva para aquilo que você quer viver, 自分の生きたいように生きるな。 mas vive para mim. 私のために生きろ。 Por quê? なぜでしょう。 Porque aquele que tentar viver a sua própria vida, 自分の人生を生きようとする者、 essa pessoa não vai conseguir seguir a Cristo. その人はキリストについていくことはできない。 E Jesus Cristo, ele não está nos chamando nessa noite, でイエス・キリストは私たちを呼んでいるんです。 dizendo: segue-me. ついてきて。 Agora, vamos continuar lendo aqui. で引き続き読んでいきましょ No versículo 28, う。28節。 ele fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Bem, ele está dizendo aqui: você calculou o preço que tem que ser pago? 28節では何て言ってるかどうか。 Agora, pula para o versículo 31. あなたはこの価値が分かるでしょう。この値段を測りま E す está escrito assim: ou qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra um rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? 31節も読めます。 Então ele está perguntando assim: você calculou o preço? 彼は言ってるんです。あなたは値段を測りました Você か。 precisa sentar e calcular primeiro. あなたは座ってその値段を予想 Até que ponto você vai estar disposto a pagar o ど preço? こまでなら払えるか。 Que preço? O preço de carregar a cruz. どの値段でしょう。どの代価でしょう。 Aí ele falou assim: e você está preparado para as guerras que você vai あな enfrentar? たはこれからやってくる戦いに備えてますか。 Para as lutas que você vai ter que passar? あなたがこれから戦う。 Porque aquele que decide tomar a cruz, あなたが十字架を背負うと決めた時 ela vai ter que pagar um preço, e além disso daí vai ter que enfrentar muitas guerras. でその値段を、彼はその代価を払って多くの戦いをしなければいけない。 Agora, ontem eu deixei claro algumas coisas muito interessantes. で、はっきりと多くのものをしたんです。 Fiz relembrar algumas coisas importantes no cristianismo. でクリスチャン生活で大切なものが多くあるんです。 Né, eu falei bastante sobre: será que vale a pena? 私はよくこれについて言いました。価値があるかどうか。 Porque... Ah, não é nesse versículo. Porque será que vale a pena nós pagar o preço, batalhar em viver para Jesus Cristo? イエス・キリストのために戦ってその代価を払う価値があるだろうか。 Por quê? O que nós vamos ter com isso daí? それをやったら何がもらえるんですか。 O que nos espera com tudo isso? 何が私たちを待っているんでしょうか。 É o céu que nos espera. 天が待ってるんです。 Agora, Jesus Cristo, ele veio para quê? イエス・キリストは何のために来たんでしょう。 Para nos libertar. 私たちを解放するために。 De onde? Do inferno. 地獄から。 Agora, será que nós levamos a sério isso? でも私たちはそれを本気で生きてるでしょうか。 O que é o inferno para você? あなたにとっての地獄は何ですか。 O que é uma eternidade sofrendo de tormento? 永遠という時の中で苦しむということを想像したことがあります。 Assim, nós nunca vivemos, então talvez nós não entendemos claramente o que é isso. 永遠って何だかわからないのではっきりこれを理解することが Mas não só Jesus Cristo, mas a Bíblia ela fala várias vezes, e Apocalipse também fala claramente a respeito 聖書で disso. も何回も出てるし、もう白くもはっきりと出ている。 Sobre o lago de fogo, これは火の池。 que vai ser atormentado eternamente. そこはずっと苦しみの中です。
Só que até que ponto nós levamos isso a し sério? かし私たちはどこまで本気でそれを考えてるんでしょうか。 Até que ponto nós verdadeiramente estamos lutando e guerreando para não chegar nesse lugar? どこまで私たちはその場所に行かないために戦ってるんでしょ Por que Jesus Cristo ele parece que quer que a gente sofra? う。なんでイエス・キリストは私たちを苦しめようとしているのか。 Jesus Cristo é um Deus de amor. イエス・キリストは愛の神です。 Ele nos ama. 私たちを本当に愛しています。 Ele da mesma forma quer que também nós devemos amá-lo. 彼は私たちを、その愛を返してほしい。 E é maravilhoso quando nós encontramos com Jesus, amém? 私イエス・キリストに出会うと素晴らしいです。 Quantos já teve um encontro com Jesus? イエス・キリストに出会った人たちは何人いますか。 Como foi? Não foi maravilhoso? 素晴らしかったでしょ Mas ao mesmo tempo ele fala assim: filho, para você me seguir, você tem que tomar a sua う。 cruz. あなたが私についてくるためには自分の十字架を背負わなきゃダメだ。 Você tem que pagar o preço 代価を払わなければいけない。 de morrer para você mesmo. 自分のために死ぬという代価です。 Aí nós pensamos: nossa, mas isso é tão difícil. でもそれは本当に難しい。 Mas sabe por que ele fala isso? でもなぜ彼はそれを言うのでしょう。 Porque senão o propósito dele não vai se cumprir nessa こ terra. れが起きなかったら彼の目的が、全うされないんです。 Senão a morte de Jesus Cristo vai ser em vão. イエス・キリストの死は無に帰るんです。 Porque ele morreu para nos salvar. 彼は私たちを、救うために死んだんです。 Esse tempo atrás eu comentei, acho que no sábado passado, não sei, 先週の土曜日か do な。 acontecimento que houve. De um jovem que estava aqui ここにいたユースがいて、 e hoje já não está mais no nosso meio. 彼はもう私たちの間にはいないんです。 Infelizmente ele tirou a sua vida. 彼は自分で自分の命を絶ったんです。 Aquilo ali abalou a minha vida. あれは私の人生を本当に揺さぶったんです。 Não porque eu não tenho certeza da minha salvação. 自分の救い確信がないというわけではなくて、 Não, porque eu me preocupei bastante com o corpo de Cristo. 私はイエス・キリストの体について、 Com aqueles que já estão na casa. もう家にいるものを心 Com 配。 aqueles que confessam Jesus イ Cristo. エス・キリストのことを証しする人たち。 Porque na Bíblia nós entendemos que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos 聖 céus. 書には書いてあるんで、主よ主よという全てのものが天の国に入ることはないと。 Então eu coloquei no meu coração, falei assim: Deus, ですから言ったんです。 leva-me àqueles pais que estão à beira da morte. 死の淵にいる人たちに私を。 Leva-me àqueles, Senhor Jesus Cristo, que já estão quase para tirar a sua vida. もう自分の人生を取る寸前の人たちを救わせてくれ。 Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. 悪魔は殺すため、破壊するため、盗むために。 Ele não veio para brincar. 彼は遊びに来ていません。 Porque o diabo ele já não tem mais salvação para ele. 悪魔はもう救われません。 Ele não tem mais opção. 彼はもう選択肢がないんで Porque Deus já determinou que ele vai para 神 este 様は lugar. もう確信に変えたんです。 Então o diabo, com a sua fúria, ele fala assim: não, se eu não tenho mais, se o meu destino é esse, então eu quero levar o máximo de pessoa possível para este lugar. 悪魔は怒りに燃えながら、俺がもうどうせ救われないからみんな。 Então ele está disposto a fazer de tudo 彼は全てをやる覚悟があるんです。 para nós não ser salvos. 私たちが救われないために。 Porque o princípio do evangelho é isso. で、福音の始まりというのは O começo, o início da nossa vida cristã tem que ser o quê? クリスチャン生活の始め Que と eu いうの tenho は certeza da minha salvação em Cristo Jesus. イエス・キリストの中で救われているという確信です。 Agora, Deus começou a ministrar no meu coração e depois me confirmou conversando com algumas pessoas 私の心にミニストリーして、そして他の人たちと喋る間でその確信に変えて que ください。 devido ao tempo no cristianismo nós ク crescemos, リスチャン生活の中で、時を経っていく devido a muitos pecados, erros que nós cometemos pela nossa fraqueza da carne 罪を行っていく間ね、 e por conhecer muitos versículos talvez da Bíblia, 聖書の箇所を多く知ってるからといって、 aí o diabo pega aquilo que nós já entendemos e jogamos na nossa mente falando assim: você não é mais digno para viver a vida em Cristo, そして私たちの頭に投げつけるんです。お前はもうキリストと一緒に生きる価値はない。 porque você pecou assim de uma maneira talvez horrível お diante de 前は Deus 神様の前ですごい人に e 罪を você sabe que Deus viu isso, 神様は見られてる。 você tem certeza disso, 確実にそれを知っている。 então aquilo ali te dá uma tristeza no そ coração. れはあなたの心に大きな深い悲しみを呼ぶんです。 Aí você talvez quer voltar a viver para Cristo. あなたはキリストのために生きようとするんですが、 Aí é tão horrível talvez aquilo que você cometeu para você あ mesmo, なたが自分に対して犯した罪があまりに que você começa a pensar: Deus não vai me perdoar dessa あなた vez. は神様はもう私を許してくれないと思う。 Que você vai começar a pensar: Deus ele não vai mais me perdoar. もう神様に許してもらえること Talvez Deus não me quer mais. 神様はもう私のこと嫌い Eu か。 creio que ele já me rejeita, もう神様は私のことを porque 拒んで、 porque eu tive a chance 私はチャンスがあったのに、
mas eu pequei novamente. 私はまた罪を E foi horrível. それは最悪だ。 Talvez isso aos seus olhos. それはあなたの目、あなたの観点からです。 Mas dentro de você, você quer voltar aos braços do Pai. あなたの中では父の元に帰 Dentro de る。 você, você quer estar com Ele. Você quer viver para Ele. 彼のために生きたいし、彼と一緒に生きたい。 Porque existe uma essência dentro de você que clama por isso. あなたの中ではそれを、叫んでいるものがあるんです。 Só que aí talvez você não consegue, a gente não consegue, a gente fala assim, nossa, mas não dá. Não, Deus não vai me perdoar esse pecado. 神様は私を許してくれない。 E simplesmente vem aquela confusão na nossa mente. で、単純に私たちの頭にこの E nós fica lutando. E aí você fala assim, não, eu acho que não é bom eu ir na igreja. で、私たちは考えるんです。教会に行くのはね。 Porque eu tô talvez Deus nem me quer naquele lugar. 神様は私のことを Talvez eu estou sendo um incômodo dentro da igreja. もう私は教会で邪魔をしている。 Aí você sabe que nós temos que ser um bom exemplo, a luz dessa terra, e e tantas coisas, tem que ser santo, tem que ser separado. 私たちは清くなければいけない。あなたはもう地球と全然違う人にならなければいけない。 Aí você entendendo isso aí, você fala, se eu não posso ser essa pessoa, 私が、その人になれないから、 então eu paro por aqui. ここら辺でやめようと思います。 E nisso o diabo vai trabalhando, その中で悪魔はどんどん働いていく。 pegando as verdades, mas torcendo ela, 真実を曲げて私たちに投げてくるんです。 nos convencendo a acreditar que Jesus Cristo não mais nos perdoa. 私たちをこのイエス・キリストはもう許してくれないと私たちを納得させようとするんです。 Mas aí Deus me colocou aqui nessa noite para dizer algo para 神 você. 様は私を今日ここに置いてあなたに言うことをがある。 Que quando ele decidiu morrer naquela cruz, 彼が十字架でかかると決断したと na き、 verdade a Bíblia nos ensina que é bem antes da criação, mas 聖書によると地球が作られる前からもう彼はその決断をしていたんですが、 quando ele decidiu morrer naquela cruz, 彼 nós が temos que entender que a morte de Jesus trouxe perdão dos nossos pecados. 十字架の中で彼が十字架で死んだことによって私の罪が許された。 Mas não é o pecado só daquele povo daquela época. であの当時の人たちの罪だけだよ。 Não é só o pecado das pessoas que morreram anteriormente これ de はその Jesus. 前イエス・キリストの前に死んだ人たちの罪を Mas ele morreu pro pecado de todos os seres humanos. 人間というも Para のの aqueles た que め já nasceram, já morreram, para aqueles que ainda vão nascer. に死んだんです。これから生まれる人も今まで死んだ人もその場にいた人も。 Então, o perdão de Deus é para o nosso passado, presente e futuro. 神の許しというのは過去、現在、未来にあるんです。 E muitas das vezes, talvez é difícil de acreditar nisso. で私たちはそれを理解するのは難しい時がある。 Porque nós somos tão horríveis muitas das vezes diante de Deus. 私たちは神様の前であまりにも汚らしいので。 Talvez nós conseguimos ser hipócritas para as pessoas. であなたは人々に対して偽善者。 Aparentemente mostrar que está bem. 見た目的には。 Mas quando você está só em Deus, あなたが一人で com Ele, você sabe o quanto você está ど podre ん por な dentro. 自分が汚いかを理解する。 É verdade. E aquilo ali te faz assim ficar tão mal. それによってあなたはあまりにも気分が悪くなるので。 Mas eu quero que você entenda nessa noite que Jesus Cristo ele morreu por todos os nossos pecados. このイエスあなたに理解してほしいんですけども、イエス・キリストは私たちの全ての Meu 罪の irmão, ために。 nós vamos continuar pecando, infelizmente. 皆さん残念ながら罪は犯し続ける。 Lógico que nós vamos lutar para que isso aconteça, não aconteça. それが起きないために戦うんです。 Mas por causa da natureza nossa. でも私たちの、性質から Agora Jesus Cristo tem ministrado e falado isso. イエス・キリストはこのように Nós precisamos entender o perdão de 私 Cristo. たちはキリストの許しを理解しなきゃ。 Amém. Aí muitos talvez entendem. 多くの者は理解したでしょう。 Aí o diabo começa a trabalhar de uma outra forma, 悪魔は違った形で働き始める。 fazendo com que você não se perdoe. あなたが自分を許さないように悪魔は戦う。 Sabe, você vive na presença do Senhor. Você está jejuando, está orando, está naquela harmonia gostosa com o Espírito Santo, se movendo em Deus 性がバッチリ。 e tendo experiência no Senhor. で神様 Aí chega um momento da sua vida, você bluf, であなたはある日自分の人生なんかバーッとこぼれるんです。 talvez por descuido, por deixar de orar, por deixar de fazer alguma coisa, você cai talvez feio em pecado. ちょっと断食が減ったからあなたはひどい罪の中に。 Aí você quer ser justiça para a sua própria で vida. あなたは自分で自分の人生 Ser を um juiz e falar assim, não, そうとしています。 isso que eu cometi eu não aceito. 裁判官になって俺はもうこれを納得できない。 Eu não dá para me perdoar. Quer dizer, você sabe que Jesus perdoa, mas você não quer aceitar esse perdão. 自分を許せない。もうあなたはイエ Você ス fala assim, não, Senhor, eu não mereço. あなたを許すって分かってるけど神様は Eu não mereço mais. もう Eu tive a chance.
Eu já experimentei da sua glória, experimentei da sua presença, あなたの臨在を experimentei da sua doce voz, palavra de Deus. あなたの言葉、あなたの素晴らしさを知って Mas い eu ます。 vacilei. でも神様、私はミスったんです。 E infelizmente isso nos leva à tristeza novamente. 残念ながら私たちは悲しい。 Isso faz com que nos pare. それによって私たちは止まるんです。 E o processo dessas coisas que vai levando a muitas doenças que existem hoje. で、そのプロセスによって多くの病気に É triste dizer, mas muitas vezes tem pessoas que estão na igreja, mas estão vindo em depressão. で、残念ながら言うしかないんですけれども、教会の中にいるのに、うつ病になっている人がいる。 É triste dizer, これは悲しいこと。 mas conheça a verdade, 真実を知って、 conhece a Cristo, キリストを知っているのに、 mas estão vivendo uma vida assim totalmente, talvez até pior do que a pessoa do 完 mundo. 全に、世の中の人よりもひどい人生を生きている。 Por quê? Porque muitas vezes não conseguem simplesmente acreditar que Ele perdoa. 彼が許すという概念を理解できないから。 E você também precisa acreditar que, da mesma forma que Ele te perdoa, você também precisa se perdoar. あなたは彼があなたを許すようにあなたも自分を許さなければいけないということを理解しないといけないです。 Agora, o problema do pecado, amados, 皆さん、罪の問題というのは é que quando nós continuamos nessa prática e vivendo isso, 私たちが罪の中にいてその quanto mais nós vivemos, mais nós nos afastamos de Deus, 習慣的に持つと神様にどんどん離れていく。 mais nos distanciamos de Deus. 神様からどんどん離れていく。 E se nós não vigiar, 私たちが気をつけなければ podemos viver eternamente longe dele. 永遠に彼と離れることができます。 Quando eu falo da volta do Senhor, 私が主の際に sim, um dia Ele vai voltar diante de todos 彼は全ての e vai colocar um fim em tudo. 全てを終わらせます。 Mas, para muitos, a volta do Senhor é quando a pessoa ela falece. 神様の再臨というのは多くの者にとってその人が死んだ時です。 A gente não sabe o dia de amanhã. いつ明日のことは私は分からないんです。 Como nós estamos vivendo? どのように生きているでしょうか。 Na Bíblia fala que teve um homem rico 聖書には金持ちの人の話が出ます。 que ele viveu somente degustando da vida, Caramba. aproveitando. 自分の人生をただ全うしてただ満喫しただけ。 E que teve um mendigo chamado Lázaro. そしてラザロという小じがいた。 E os dois morreram. 二人とも死んだんです。 Assim, os dois morreram. 二人とも死んだ。 Jesus Cristo conta essa parábola. イエス・キリストはこのお話をするんです。 E este homem rico, ele acaba caindo num tormento. そしてこの金持ちは、苦しみ苦難の中に落ちるんです。 E sabe o que ele fala ali? そこで何て言うか分かりますか。 Ele fala assim: Meu Senhor, que se for possível, peça que Lázaro molhe somente o dedo, a pontinha do dedo com a água, e faça com que essa gota pinga dentro da minha boca. で彼は言うんです。もし主よ可能ならばラザロが水を触ってその触った液体の一滴でも私の Porque eu não aguento 落としてください。 esse sofrimento. 私はこの苦しみを理解。 Aí logo depois ele fala assim: Meu Senhor, se for possível, 彼がもう一度言うんです。主よ manda Lázaro voltar para os meus irmãos que estão ainda na terra, que eu tenho 4 ainda. ラザロに地球に戻らせて E fala para eles acreditarem na palavra, 言葉を理解する aceitar, 言ってください。 para que eles não venham cair no lugar onde eu caí. 彼らが私が落ちたところに落ちてこないように。 Aí Abraão fala assim: そしてアブラハムも言うんです。 Mas eles têm a palavra, 彼らはもう eles têm o profeta, têm a lei de Moisés. Mas ele fala: Não, manda Lázaro, manda, faz com que ele ressuscita. Aí vai ser um negócio impactante. 彼は言うんです。ラザロを蘇らせろ。それはすごい影響を与える。 Ele fala assim: Mas se eles não ouvem nem os profetas e nem os homens de Deus 彼 daquela ら época, が預言者や神の人 pode ressuscitar uma pessoa que para eles não vai fazer 蘇 diferença. らせたって彼らはそれを理解しない。 Então não é brincadeira. ですから皆さんこれは冗談じゃない。 E nós precisamos estar cientes disso. 私たちはこれを理解 E し nós precisamos estar vigiando o quê? 私たちは何を Em primeiro lugar, 最初に o nosso destino, 私たちの行く場所 a です。 nossa vida. 私たちの人 Porque muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, com tantas coisas, com tantas coisas. 多くのことを心配します。 Aí não tiramos tempo mais para orar, não tiramos tempo mais para jejuar, もう祈る時間も取ら ou な se い。 tiramos é tudo bagunçado. で、それを取ったってもぐっちゃぐちゃ。 Aí nós nos preocupamos com estudo, com trabalho, em ganhar dinheiro, em comprar uma casa, em comprar um carro, 家買う金 em casar, em investir em tanta coisa. で、多くのものに私たちは投資をしたり。 E que
as coisas que são mais importantes, que é guardar a nossa vida, で自分の人生を守るという最大に大切なこと que é o tempo a sós com Deus, 神 em 様 primeiro lugar. の時間を O tempo com a leitura da palavra, que é aquilo que nos alimenta espiritualmente. 時間を O tempo de consagração, de jejum, de separar para Deus por 断 completo. 食の時完全に自分を神様のために捧げるということを忘れる Simplesmente não levamos mais a sério. もう真剣にやってない E sabe o que ele diz? Ele fala assim: eu vou voltar como ladrão. 盗み取る Sabe como que é a morte? Sabe como é que ela vem? 死はどのように来るか分かりますか Ela vem de uma forma, de uma maneira que você nunca esperou, nunca sonhou, nunca imaginou. 死はあなたが想像もしない時に来るんです É de uma hora para outra. Buf! 気づかないとポン Um ataque, alguma coisa, um incidente. 何か事故 Assim, do nada. 何かが起きて死ぬんです A gente não sabe, amado. 私たちは分からないんです Então, em primeiro lugar, hoje eu só quero que nós venhamos refletir nisso e pensar nisso. で私たちはそれを Novamente, 反映して考え novamente. また E dizer assim: Deus, como eu estou diante de 主 Ti? よあなたの前で私はどう Se hoje acontecer algo na minha vida, 今日私の人生に何か起きたら o Senhor vai me receber como um servo bom e fiel? 私のことを良い忠 E 実 vai me dizer: entra no meu gozo comigo, meu amado 私と filho e 一緒 filha? に入ってくれ私の愛する子よと言ってくれる Isso é, será que nós estamos preparados? 私たちは準備ができてる Será que estamos vestidos, como diz em Apocalipse? 黙示録に書いてあると Ou será que estamos nu diante de Deus? そして主の前に裸になってるでしょうかどっちでしょうか Será que nós estamos preparados como noiva de Cristo? 私たちは、主の花嫁として準備ができているでしょうか Sabe, eu não sei como vocês entenderam a morte desse rapaz. 彼の死をあなたはどのよう Eu に não sei como você recebeu isso. あなたはそれをどのように受けたか Não sei o que você sentiu, o que você entendeu em Deus. どのように神様から何か言われたのか Mas para mim eu falei: Senhor, eu não quero somente entender na minha alma, não somente no meu sentir, ficar abalado e chorar, não. 言ったんです私の感情だけを揺さぶらないで Quero que você marque e mude a minha vida. 私の人生を、印付けて私の人生を変えてください Quero que a partir de agora eu não venha aceitar mais isso. 私はもうこれを二度と、Começando pela minha vida e pelos que estão ao redor. 私の周りの人たちを影響をつける Então é simplesmente isso que eu queria falar そ com れだけです vocês hoje. 皆さん今日言いたかったことは Se Jesus Cristo voltar, ou se acontecer algo conosco, イエス・キリストが今日起きるならば será que nós temos certeza para onde nós iremos? で私たちが何か死んだら自分がどこに行くか分かってるでしょ Na Bíblia fala que a porta é estreita そして聖書に書いてあるんです扉は狭い e o caminho que leva à vida. そして命に続く道は Mas o caminho que vai para a perdição, a porta ela é larga. しかし滅びに向かう道は広いと Isso é, muitos passarão por ela. 多くの者が通れるという Agora o caminho da vida diz que são でも poucos que encontrarão. 続く道っていうのはそれを見つける人 E が em Lucas fala assim: esforça-te para encontrar. そしてルカにはこう書いてあるんです見つけるために努力し Eu quero que você pare hoje um pouco a sua vida e comece a pensar como nós estamos vivendo. 今日自分の人生を止めて、考えてみてほしいんですどうなの Porque se nós não estamos pagando preço, nós não estamos lutando para passar por essa porta, então alguma coisa está estranha. 私たちが努力をしてこの扉、通ってないならば Ou nós estamos vivendo outro caminho que não é o caminho de Cristo. それが起きてないならばキリストではない道を生きてるんです Qual está sendo o nosso objetivo hoje? 私たちの目的は何でしょう Aonde está a nossa alegria? 私たちの喜びはどこにあるでしょうか A realidade é que Jesus Cristo espera que a nossa alegria venha ser a cruz でイエス・キリストは、私にこれを期待してるんです十字架が私の喜 e び、não uma tristeza. 悲しみではなく E se nós corrermos a cruz, 私たちが十字架に nós não vamos conseguir seguir a Jesus Cristo. 十字架に走らなかったらイエス・キリストについていくことはないんです Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você está, あなたが Como está o seu どの状態に置かれているのか分かりませんが como está a sua vida com Cristo, あなたのキリストとの人生がどうなっているのか mas eu quero te dizer que Ele está à porta sim. でも彼は扉に Muitos sinais estão se cumprindo sim.
多くの者の人生にそれが起きています。 A Bíblia fala que quando essas coisas acontecerem, saiba que eu já estou à porta. イエス・キリストです。こういう物事が起きて私は扉の前にいるということを理解してくれる。 Mas é que eu estou dizendo, mesmo que talvez ele não volte ainda, enquanto nós 彼 viver. がまだ戻ってこないうち、 Independente disso, vai chegar um dia que nós vamos partir. 私たちが行かなければいけない時が来るんです。 Então, para as duas coisas nós temos que estar preparados. 二つのことに対して私たちは Eu quero que você feche seus olhos agora. 皆さん自分の目を今つぶってください。 Eu quero orar por você. で、あなたのために祈りたいんです。 E você que veio aqui talvez pela primeira vez, ou talvez você que já conheceu a Cristo, mas talvez se afastou, すでにキリストのことを知っていて、別れていたのかな。 talvez tenha esquecido dessas realidades, そういう、真実、こういう現実を忘れていたんだろう de な。 que essa vida ela não foi feita simplesmente para nós não levar a sério, この人生は私たちが ou levar de qualquer jeito. あるないということ。 Não, ela tem um propósito. この人生には目的があって、 Ela tem um propósito. Então, como você está, será? あなたはどんな状況でしょうか。 Se você veio aqui hoje, talvez pela primeira vez, あなたが今日初めてここに来たのならば、 eu quero convidar a você a aceitar Jesus Cristo. 私はあなたをキリストのところに迎え入れたいんです。 Porque Ele quer te salvar, assim que Ele nos salvou. 彼が救ってくれたように、 E da mesma forma também aqueles que se afastaram de Cristo 同じようにキリストから離れた人がいるならば、 e quer voltar para o caminho do Senhor. 彼の道に戻りたいと思う人がいるならば、 Quero dizer para você que este é o momento, esta é a sua hora. 今日がその時、今があなたの時です。 E se houver pessoas assim, eu quero que você levante a sua mão. そういう人がいるならば、手を挙げてほしいんです。 Você sabe diante de Deus como você está. あなたは神様の前でどうなっているのか。 A Bíblia fala assim que quando Jesus estava carregando a cruz, イエス・キリストが十字架を運んでいる時、 os soldados romanos eles encontrou um homem que estava voltando do campo, ローマ兵たちは、ある一人の男性を見つけるんです。 chamado Simão, これはシモンという男です。 e obrigou ele a carregar a cruz de Jesus. イエス・キリストの十字架を背負うようにし、 Só quero que você entenda que a cruz de Cristo, そして十字架、 ela não pode ser carregada obrigatoriamente. キリストの十字架というのは無理やり運んではいけないんですよ。 Deus ele quer que nós venhamos entender que você precisa carregar. で、あなたは自分で運ばなければいけないという理解を持つ。 Você precisa entender a necessidade de carregar a cruz. あなたは十字架を運ぶ必要性を理解してほしい。 Então nós não estamos aqui obrigando nada a で ninguém, すから誰も強制していないんです。 mas a realidade é que a sua vida, でもこの現実は ela está nas mãos do Senhor. 主の前にあるということ。 Mas o destino também ele está nas suas mãos. 運命も彼の腕の É você que decide para onde você quer ir, あなたがどこに行くか自分で決め que る。 caminho você quer seguir. どの道をあなたは行きたいのか。 Amém? Feche seus olhos. 皆さん目をつぶってください。 Se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus, eu quero que você levante as suas イエス・ mãos. キリストを、自分の人生に受け入れたい人がいるならば、 Eu quero te convidar a aceitar a Jesus. Se você não o conheceu, ou se você já está conhecendo, ou você já conheceu a Cristo, mas um dia se afastou, もしあなたがキリストを知っているのであれば、しかしいつか道を外れてしまった場合、 amém? Será que existe alguém assim? Eu gostaria que você levantasse a sua そ mão うい bem う方が alta, いれば para que eu possa ver, porque eu quero orar por você. 前まで来ていただいて、あなたのためにお祈りしま E す。 na palavra de Deus fala que quando uma pessoa aceita Jesus Cristo 多くの人がイエス様を受け入れると como seu Senhor e Salvador, 救い主として、 assim como uma festa na terra também é uma festa nos céus. 地上でパーティーが起こるように、天でもパーティーが起こるのです。 Amém? アメン。 Sei que o Espírito Santo está ministrando o coração de alguém. 聖霊様が誰かの心に語っているってことは知ってます。 E na palavra de Deus fala assim: se ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo hoje, そして神様の声を聞いた場合、 a Bíblia nos aconselha assim: não endureça o vosso coração. あなたの心を固くにしないようにと。 Não endureça o vosso あ coração. なたの心を固くにしないようにと。 Talvez para você pode parecer que é algo vergonhoso ou algo ruim, あなたにとってはもしかしたらそれが恥ずかしいことかもしれない。 mas não. でも違います。 Isso é uma bênção para a sua vida. これはあなたの人生にとっても大きな祝福 Além de transformar
あなたの人生を変える。 Jesus Cristo, Ele quer viver contigo nessa terra. イエス様はあなたと一緒にこの地上で Ele 一緒 quer に estar contigo, Ele quer caminhar 一緒 contigo. にいたいのです。導いてほしいのです。 Então eu quero que você tenha liberdade. Se existe alguém aqui, 自由に você já sabe o que し fazer. てください。あなたが何をすればよいのか分かっているはずです。 Em nome de Jesus.